Fala meu time, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Matheus Bernal Liberdade Criada. E eu criei esse canal para ajudar outras pessoas a conquistarem a sua própria liberdade através do digital. Eu já tinha postado alguns vídeos aqui no canal sobre investimentos, que eu levo isso como um hobby, já faz algum tempo que eu estudo e decidi postar aqui para vocês, mas através de alguns pedidos dos meus mentorados e dos meus alunos, eu vou postar aqui agora para vocês também vídeos sobre Instagram. Para quem não conhece a minha história, eu cresci na internet vendendo através do Instagram, conquistei milhares de clientes e faturei milhões de reais na plataforma. Eu virei um verdadeiro especialista, hoje eu atuo como consultor digital ajudando outras empresas e outras pessoas a trabalharem no Instagram do jeito certo, e a aula de hoje que eu vou trazer para vocês é uma aula muito interessante. Todas as pessoas que vêm atrás do meu trabalho chegam com a mesma pergunta: irmão, por que eu não consigo vender no Instagram mesmo postando todos os dias? E hoje eu vou explicar para vocês. Vamos lá então, pessoal, por que você não vende no Instagram mesmo postando todos os dias? Eu já vou começar generalizando aqui, tá? Absolutamente todas as pessoas que vêm atrás do meu serviço hoje e me faz essa pergunta, eu sei que ela está cometendo um dos 3 principais erros que tem no Instagram: falta de comunicação com intenção, falta de posicionamento claro e quando a pessoa tenta vender sem se conectar. Esses são os 3 principais erros e quando as pessoas não estão cometendo um deles, está cometendo os 3. Então eu vou vir falando sobre cada um deles aqui com vocês e você vai entender o porquê que não consegue ter resultado mesmo postando todos os dias, tá? E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero falar para vocês sobre essa camiseta que eu estou usando da Elementler. Essa é minha marca autêntica e a gente tem roupa para você usar no dia a dia, para sair, para treinar e é muito confortável, pessoal. Eu tenho várias básicas igual a essa, eu uso em todos os momentos do meu dia e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O site está aqui na tela para vocês. É só entrar lá, www.elementler.com.br, e se você utilizar o cupom BERNAL, você vai garantir mais 12% de desconto na sua compra. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. Pessoal, é o seguinte, vamos começar a falar sobre o erro número 1, que é a falta de comunicação com intenção. O que isso significa, pessoal? Muitas pessoas acham que postar no Instagram qualquer coisa vai dar resultado. Então, por isso que as pessoas postam todos os dias e continuam sem vender. Porque a maioria desses posts não tem propósito. E a primeira frase que eu quero trazer para vocês é que postar é diferente de se comunicar. E o que isso significa, Matheus? Muitas pessoas postam todos os dias, porém só produtos, e aí transformam o feed dela em um catálogo. Isso aí gera menos conexão e mais desistências. Vocês vão entender o que são essas desistências ao decorrer do vídeo, fechou? Mas eu trouxe aqui um exemplo para vocês de postar todos os dias apenas produto. Isso transforma o seu feed num catálogo que não gera conexão. É o mesmo caso daquela pessoa que só posta meme no perfil profissional. Isso aí faz o perfil dela virar uma comédia, não gera conexão, destrói a autoridade, por isso ela também não consegue ter resultado. Esses exemplos de publicação, como só postar produtos, só postar vídeo de comédia, são apenas exemplos, como eu acabei de falar, sobre postar é diferente de se comunicar. Não é com esse tipo de conteúdo que você vai conseguir ter resultado. Você com certeza vai conseguir viralizar vídeo ou outro desse, mas não vai atrair leads qualificados para o seu perfil. E eu vou ensinar para vocês hoje tudo o que você precisa para qualificar esses leads do jeito certo. Então vem acompanhando a nossa aula. Vamos para o segundo ponto então, pessoal. Comunicação é o que a pessoa entende e não o que você fala. O que eu quero dizer com isso? Quando você for produzir um conteúdo, por exemplo, falando de algum produto seu, você tem que falar de uma forma que a pessoa entenda a mensagem que você quer passar e não do jeito que você já sabe. O que isso quer dizer? Vou usar o meu óculos de exemplo. Em vez de eu pegar esse óculos e fazer um vídeo falando sobre as características dele, exemplo, esse óculos aqui, a armação é de ferro, a lente é de policarbonato com proteções UV, a borrachinha é um nubitano para gerar aderência conforme você soe. Todas essas informações nós, somos vendedores, sabemos e a gente fala isso no vídeo para enaltecer o nosso próprio ego. A gente pode falar essas características e o nosso cliente não entender. Então é muito mais simples você fazer um vídeo do jeito que ele entende. Ou seja, pessoal, o cliente José estava me procurando para comprar um óculos que durasse por muitos anos, então eu decidi apresentar para ele o modelo Coilover com armação de ferro. Ele disse também para mim que precisava de umas lentes de qualidade para proteger ele ao trabalhar, ao sair na rua. Então eu recomendei essa aqui de policarbonato com filtro azul para ele conseguir trabalhar, vai ajudar também durante o dia a dia dele. E mais um detalhe, ele disse que usava o óculos por muito tempo e com o passar do tempo os óculos convencionais
a armação deslizável. Então eu separei este daqui com a borrachinha no butano que vai gerar aderência para o cliente conseguir usar da melhor forma. Vocês viram a diferença, né, pessoal? Se eu fizesse um vídeo falando só sobre as características do produto, isso aí vai enaltecer o meu próprio ego, porque eu já sei de todas essas características e o nosso cliente não vai entender. Então, quando eu falo que a comunicação é o que a pessoa entende, não o que você fala, você tem que pensar nisso para criar o seu conteúdo, fechou? Vamos para o próximo tópico então, pessoal, falta de propósito nos posts. O que isso significa? É quando aquela pessoa que só quer postar por obrigação. Ela não pensa em qual é o objetivo que ela tem por trás de cada conteúdo. Ela só posta qualquer coisa por obrigação e isso aí cai drasticamente seu alcance, por isso você não consegue ter resultado. Sabe por quê? Quando você posta por obrigação, geralmente o seu conteúdo não tem um propósito, e isso aí reduz o alcance e o algoritmo, consequentemente, entende que o público não se interessa pelo seu conteúdo e simplesmente para de entregar. E por isso que a cada post que você faz por obrigação, sem propósito, você vê o seu engajamento cair e nunca mais voltar. Isso é muito perigoso. Cada post que você fizer no seu Instagram precisa ter uma intenção clara, ou seja, qual é o propósito que eu quero com este conteúdo. Eu quero conectar, eu quero inspirar, ensinar ou vender. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos, então antes de você fazer o seu próximo post, você tem que pensar qual é o propósito por trás deste conteúdo que você vai soltar na sua rede social, beleza, pessoal? Outro ponto é o público sente quando você fala sem propósito. É o que eu acabei de falar, se você ficar postando sem propósito algo por obrigação, o seu público vai sentir. Ou seja, quando você fala sem propósito, a sua mensagem perde a verdade. O público sente que é forçado, sem intenção real, e isso desconecta. As pessoas não reagem a quem quer aparecer, e sim a quem fala com intenção e entrega valor. Então o que a gente pode concluir com essa parte de falta de comunicação com intenção, pessoal? Você pode postar todos os dias, mas se você não tiver uma intenção clara na comunicação que você quer transmitir, você não vai ter resultado. Então eu vou deixar uma reflexão para vocês aqui no final deste ponto. A cada post que você for fazer, se faça essa pergunta: o que eu quero que o meu público sinta ou faça com esse post? Qual é a ação que vem depois? Qual é o propósito que eu tenho com esse post? Esse post aqui eu quero educar, então a ação que eu quero que o meu cliente tome após consumir este conteúdo é fazer um comentário aqui. Então você vai fazer um CTA no final deste vídeo. Pessoal, gostou dessa aula que eu dei para vocês? Comenta aqui qual é a sua principal objeção hoje, que eu vou te ajudar. Vamos supor que você vai fazer um vídeo mostrando 3 looks da sua marca. Geralmente o propósito desse tipo de conteúdo é inspirar outras pessoas a utilizarem aquele mesmo look, e é sempre interessante no final você trazer um CTA. Qual desses 3 looks você mais gostou? Todos os seus posts precisam ter um propósito e um CTA, pessoal. O ser humano é movido por comandos, então se você não deixar um CTA claro no seu vídeo, pode ter certeza que ele não vai comentar, não vai compartilhar, não vai curtir. Então nos seus vídeos é interessante você trazer sempre um CTA, e por isso que eu trouxe aqui, né? O que o público quer que eu sinta ou faça com esse post e qual ação vem depois, e depois disso eu coloquei o CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. Todos os conteúdos que você for postar a partir de agora tem que responder essa pergunta para você. Se você não conseguir responder, provavelmente seu conteúdo é sem propósito e não vai te dar resultado. Finalizamos então, pessoal, a falta de comunicação com intenção. Até aqui tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder todos vocês, tá? E vamos para o tópico 2, que é o segundo erro que as pessoas mais cometem e por isso não tem resultado, que é a falta de posicionamento claro. O que significa a falta de posicionamento claro, pessoal? As pessoas não entendem quem é você, o que você faz e para quem você faz. E geralmente quais são esses perfis confusos, pessoal? É aquelas pessoas que tentam agradar todo mundo na internet e no final das contas não agrada ninguém. A nossa mãe já dizia: quem quer ser amigo de todo mundo, no final das contas não é amigo de ninguém. Então aquela pessoa que entra em todas as trends, quer postar todos os assuntos do momento, todos os áudios virais que aparecem no Instagram ela quer utilizar, ela quer surfar em todos os hypes, tá se comunicando com tudo que está acontecendo na internet ao mesmo tempo e no final das contas não consegue se conectar com ninguém. Então a falta de posicionamento claro é um ponto muito importante que faz as pessoas não terem resultado. Quem tenta atingir todos, não atinge ninguém. O público precisa olhar para o seu perfil. Vamos supor que você entra numa trend, você acaba viralizando e fura uma bolha. O público que está entrando no seu perfil, ele precisa entender de cara o que você entrega e para quem você entrega. E aí a sua autenticidade é o que vai te diferenciar dos demais. Ou seja, quando você é claro e fiel à sua essência, o público certo se identifica e fica. Você não precisa ficar tentando ser outras pessoas ou forçar alguma coisa. O público certo vai te achar
vai se identificar e vai ficar no seu perfil. Por isso é muito interessante você se posicionar de forma clara. E por que é muito importante esse posicionamento claro, pessoal? Porque a primeira fase do Instagram é a fase de descoberta. O público leva apenas 3 segundos para se decidir se fica ou se sai do seu perfil. Esses 3 segundos são totalmente decisivos. É nesse tempo que a pessoa decide se você transmite confiança ou se ela vai ir embora do seu perfil, beleza, pessoal? Por isso é sempre interessante no seu perfil profissional você ter uma biografia clara, respondendo essas perguntas: quem é você, o que você faz e para quem, uma foto de perfil profissional, junto com os destaques organizados. Isso são requisitos mínimos para a pessoa que está na fase de descoberta, ao achar o seu perfil, conseguir saber se ela fica ou se sai, se você transmite confiança ou não. O público precisa bater o olho e entender quem é você, o que você faz e como você pode ajudar outras pessoas. Se o seu perfil estiver confuso, você está perdendo oportunidade todos os dias, porque se o seu perfil estiver confuso, você pode até postar bons vídeos, mas aquelas pessoas que estão te conhecendo, tá entrando no seu perfil, vê essa confusão toda, não entende quem é você, o que você faz e por quê, e acaba saindo. Perfil confuso gera menos confiança, que gera menos entrega dentro do algoritmo, tá? Quando o seu perfil é confuso, o público não entende o que você faz e nem porque ele deve te seguir. Ou seja, quando uma pessoa te descobre, entra no seu perfil, ela leva esses 3 segundos para saber se fica ou se sai do seu perfil, e se ela sair, você acabou de perder um lead, uma oportunidade. E aí, com essa pessoa saindo em menos de 3 segundos do seu perfil, o algoritmo entende que o seu conteúdo é ruim e para de te entregar para outras pessoas. Porque hoje o algoritmo é inteligente, ele trabalha com um público semelhante. Então ele pega aquela pessoa que acabou de entrar no seu perfil, em menos de 3 segundos ela saiu porque o seu perfil não estava atrativo. O algoritmo entende que todo aquele público que tem semelhança àquela pessoa que acabou de sair do seu perfil também não vai ser impactado com o seu conteúdo e não entrega mais seu conteúdo, além daquela pessoa, para diversas outras, tá? Então por isso que é muito importante você se posicionar de forma clara no Instagram. Porque o Instagram não entrega para quem o público não entende. Porque é o que eu acabei de falar, se o público não entende o que você faz, o Instagram também não vai entender. Então o algoritmo só está entregando hoje em dia quem gera conexão e clareza. Perfil confuso faz as pessoas passarem reto e isso aí reduz o seu alcance. Então faz uma análise aí. O seu perfil explica quem você é, o que você faz e para quem. Esses são os requisitos mínimos para você ter um posicionamento correto, tá? O seu perfil precisa responder de cara essas 3 perguntas: quem é você, o que você faz e por que a pessoa deveria te seguir, beleza? Alguma dúvida sobre a falta de posicionamento claro, pessoal? Esse é um dos erros principais, falta de posicionamento claro. A pessoa acaba sendo mais do mesmo na internet e o que diferencia qualquer um dos demais hoje em dia é a autenticidade. Então é muito importante você se posicionar de forma clara. E o terceiro erro que a maioria das pessoas que postam todos os dias e não vendem no Instagram cometem é tentar vender sem se conectar. E o que isso quer dizer, pessoal? O público compra de pessoas e não de vitrines. Lembra que eu falei lá atrás que quem posta produtos todos os dias transforma um feed em um catálogo, isso aí não gera conexão e posteriormente não gera vendas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. As pessoas hoje em dia querem comprar de outras pessoas e não de vitrine. Então uma tendência forte para 2026 é a autenticidade, como eu tinha falado anteriormente também. As pessoas hoje em dia estão cansadas das IAs. Então se conecte com o seu público, mostre o lado humano por trás da sua marca. E é isso que faz as pessoas comprarem de você e não de uma vitrine. Como que você vai se conectar com essas pessoas? O primeiro ponto é criar elo emocional. Conexão antes da conversão. Então você precisa criar conexão real antes de tentar vender. Como que você vai fazer isso? Conversa com o seu público, responda as caixinhas de pergunta, responda dúvidas que eles tiverem, abre stories para falar sobre dúvidas de algum cliente. Isso tudo mostra para o seu público que você se importa com essas pessoas. Então você tem que interagir com eles, mostra que você se importa, fechou? Usa muito storytelling para gerar identificação e construir o elo emocional que gera a venda. E o que eu coloquei para vocês, rios que eu fazia na MR, porque eu vendia muito na minha loja utilizando storytelling, tanto meu quanto os storytellings inventados, tá? Como estamos aqui, ó, na época de Natal, eu vou dar um exemplo de storytelling que eu inventei o ano passado e vendi muito através de um vídeo. Eu falava, um cliente me deu um toque que ele vai passar o Natal com a família dele na praia, vão ficar alguns dias lá, então eu já preciso selecionar as melhores bermudas. Nesse momento eu já estava mostrando as melhores bermudas da minha loja. Eu falava, como é Natal, o cliente falou que quer também um óculos com a lente vermelha. Então eu selecionava vários óculos com a lente vermelha. E vão ser 5 dias, ele quer estar bem apresentável, tá precisando de um perfume também, então eu selecionei algumas opções e vou mostrar para o cliente agora. Ou seja, pessoal, eu estava construindo uma história
e mostrando os meus produtos, em vez de só abrir a câmera e falar, pessoal, quem quiser comprar esses óculos, ou pessoal, olha as bermudas disponíveis, pessoal, olha os perfumes que eu tenho. Eu estava criando uma história para vender todos os meus produtos, falando que o cliente estava precisando. Isso é storytelling. Você construiu histórias para agregar valor ao seu produto ou serviço. E isso aí gera muita conexão, porque as pessoas que estão assistindo pensam, pô, se o Fernando, por exemplo, que está indo para a praia e está comprando um kit na MR, vai ficar trajado para passar o final de ano, eu também quero. Isso aí começa a gerar essa conexão nas pessoas. Se vai ficar bom nesse cara, pô, a recomendação que a MR está fazendo para esse cara, para mim eles também vão ter uma recomendação. Por isso que é importante você utilizar o storytelling, tá? Outro ponto para você conseguir conectar com o seu público e vender é mostrar bastidores, rotina, visão e propósito. Mostrar bastidores e rotina gera identificação. As pessoas se conectam com quem é real e não com perfis perfeitos. Então, como que você pode mostrar os seus bastidores, as suas rotinas? Se você tiver um ponto físico, você pode fazer abrindo o seu estabelecimento, limpando, organizando os produtos da sua loja, embalando pedidos, momentos engraçados que aconteceu no dia a dia. Se você trabalha de dentro de casa, no computador, você pode mostrar vídeo seu de rotina, estruturando um projeto, organizando o seu escritório. Isso tudo gera conexão. As pessoas veem como funciona por trás das câmeras, como que é os bastidores, como que é a rotina. E se tiver algumas pessoas que têm a rotina parecida com a sua, já vai começar a se conectar. E por isso que é importante você postar este tipo de conteúdo, tá? Eu coloquei aqui também para você compartilhar a sua visão e o seu propósito. Quando eu falo compartilhar a visão, pessoal, não é você ficar falando de política no seu Instagram não, tá? Pelo amor de Deus. É você compartilhar a sua visão e o seu propósito de acordo com o nicho que você trabalha, que o público entende o porquê do que você faz aquilo e as pessoas passam a acreditar em você. Então tem muitos nichos que, sei lá, pode ter polêmicas, você pode fazer a sua visão sobre o que está acontecendo no momento, sobre o seu nicho, tá? Então quando eu falo mostrar visão e propósito, é disso que eu estou falando. Outro ponto para você conseguir se conectar é falar com a verdade e não com o roteiro, tá, pessoal? Não adianta você abrir a sua câmera e falar de forma robotizada, onde as pessoas veem que você está lendo, tá roteirizado. Abra, fala de forma natural. Inclusive no meu curso tem uma aula própria para ajudar as pessoas a se comunicarem e se expressarem de forma mais natural. Porque isso é muito importante, pessoal. Você abrir a sua câmera e sair robotizado não vai gerar nenhuma conexão. Você precisa ser você natural. E a conclusão que a gente tem aqui sobre tentar vender antes de se conectar é que o Instagram é uma vitrine de pessoas que se comunicam bem, não de produtos. As pessoas hoje em dia não querem comprar só um produto, elas compram quem está por trás daquela empresa. Então quem se destaca no Instagram é quem se comunica com clareza. A verdade atrai atenção, confiança e vendas. Pessoal, esse é o terceiro erro mais cometido pelas pessoas que postam todos os dias no Instagram e não conseguem ter resultado, tá? Tô fechando aqui tudo. Vamos lá agora. Qual é a virada de chave que eu quero trazer para vocês nessa aula de hoje? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Primeiramente, parar de postar no automático. Então vocês vão começar a postar com intenção e propósito a partir de agora, tá? Vocês vão mostrar também autenticidade e bastidores para se conectar com o seu público. E tudo isso vocês vão começar com uma simples ação. Vamos fazer um post estratégico amanhã no seu perfil. Mas antes da gente fazer esse post, você precisa se lembrar de uma coisa. O público compra de quem se comunica de verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não precisa ser o mais seguido, tá? E sim, você precisa ser o mais claro. Então, antes de você postar o seu próximo conteúdo estratégico amanhã, se faça uma pergunta. O que eu quero com esse post? Qual é a minha intenção por trás dessa publicação? Eu quero conectar? Eu quero vender? Eu quero educar? Entregar algo de valor para os meus seguidores? O seu post precisa responder uma dessas perguntas e, claro, alinhe o seu perfil. Você tem 3 segundos para convencer aquela pessoa que está te descobrindo. E para quem ficou até o final, eu separei um bônus especial, tá? Presente para quem chegou até aqui. Comente magnético neste vídeo aqui do YouTube que eu vou te mandar um material exclusivo, tá? Só de você comentar, eu já vou pegar os seus dados, pode ser seu WhatsApp, seu e-mail, eu vou estar mandando para você um material exclusivo de brinde, 3 roteiros de conteúdos estratégicos que você, lendo e seguindo como inspiração, você vai conseguir responder uma daquelas perguntas e o seu conteúdo vai ter propósito. E além disso, eu vou mandar também para você um checklist para saber se o seu perfil está magnético ou não, para saber se você convence as pessoas em 3 segundos ou não, tá? Esse conteúdo que eu vou entregar para vocês vão aumentar a autoridade
e gerar conexão com o seu público. É só ler e pôr em prática. Fechou, pessoal? Essa foi somente a primeira aula, vão ter outras aulas de Instagram aqui para vocês também. Antes de mais nada, não esquece de seguir eu e a minha esposa nas redes sociais e acompanhar os nossos projetos. Se você precisar de consultoria digital, a gente consegue te ajudar. Se você quiser aprender sobre trabalhar no Instagram, a gente consegue te ajudar. Se precisar de social media, edição de vídeo, copywriter, é só dar um toque que a gente consegue te ajudar, tá? O meu Instagram é bernal.mateus, se inscreve lá. E o Instagram da minha esposa é miramos.creative. Segue lá também, dá essa força para nós e vai acompanhando os próximos vídeos que eu vou postar muito mais sobre Instagram por aqui. Eu quero ver geral vendendo muito em 2026. Até a próxima, um abraço, curte esse vídeo e valeu!